Bom, eu quero começar essa mesa como um agradecimento a todas as pessoas que estão participando aqui, todas as organizações parceiras, especialmente Wendy Wong do MoMA, Pablo Helguera, que são pessoas muito especiais. A gente esse mês, esse seminário, de verdade, é uma colaboração que começou praticamente um ano atrás, explorando ideias, possibilidades. É muito bom de realizar isso, certamente junto também com a parceria da Fundação Bienal Mercosul e Casa de Artes. É muito bom ter colegas, todo mundo interessado nos mesmos assuntos, as possibilidades. E quero também agradecer todos os palestrantes internacionais. Viagem muito longa para aqui, começando essa conversa. De verdade, esse título desse mês, o sentido do público, foi a partir de uma conversa com Danilo Streck, em Porto Alegre, explorando ideias para esse seminário, um título, ideias. A conversa em discussão sobre as conexões entre as práticas artísticas, as práticas educativas, e os desafios, as possibilidades. É sempre uma discussão sobre públicos, sobre o sentido do público. Certamente no Brasil isso é um assunto muito complicado. A última mesa lançou algumas problemáticas e desafios. Eu espero que essa mesa vai desenvolver alguns temas que foram tocados nessa mesa e a gente vai discutir. A gente vai ter uma ordem um pouco diferente. A gente vai tentar introduzir um pouco digamos, ordem americana aqui. Se isso funciona, não sei, mas vou tentar. Isso vai começar, a gente vai começar com Danilo Streck, que é o professor de pós-graduação em educação, e depois Pablo Helguera, que é artista e curador pedagógico no Bienal Mercosul e também trabalha no MoMA. E depois a gente vai abrir as perguntas. A gente vai ter algumas perguntas e depois a gente vai convidar Cláudia e Sheila a refletir um pouco sobre as falas e também as perguntas. E vou perguntar se todo mundo pode, quando você está pensando a pergunta, porque a gente tem muitas pessoas que estão querendo falar, que a gente não vai deixar pessoas falar muito tempo, porque a gente tem que ter uma participação, uma parte do nosso título, do nosso seminário. Assim, a gente vai realmente pedir a vocês as perguntas, não tentar encaixar isso alguns minutos, não uma longa. Bom, eu acho que é isso, e vou passar o microfone para Danilo. Então, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Eu quero primeiro agradecer, especialmente aqui nas pessoas de Jéssica e Luiz, o convite, também todos os organizadores, né, pelo convite para poder estar aqui com vocês, que é uma oportunidade para mim muito importante para, digamos assim, aprender esta relação entre arte e pedagogia. Desde ontem eu estive escutando atentamente e já não sei mais o que é arte e o que é educação, e quero dizer que isso é muito bom. Eu acho que, se eu sair daqui convencido de que essa distinção aqui ela tem muitos borramentos no meio, é uma aprendizagem importante que eu vou levar para meu trabalho e para a minha vida. Nós decidimos aqui pelos 15, 20 minutos, por isso o PowerPoint vai ficar descansado e apenas essa imagem aqui vai ficar como fundo e vou usá-la também no momento aqui depois da minha fala. Nós queremos terminar pontualmente 7h30, né, Jéssica? Porque eu estava comentando, ninguém de nós quer apagar a luz. Eu vi uma piada numa conferência esses dias,
alguém disse o seguinte, naquela ânsia de a gente sempre assim, quanto tempo falta, né? E todo mundo olhando o relógio. Daí o coordenador disse assim, olha, fica tranquilo, às 7h30 nós vamos sair. O senhor pode continuar falando o tempo que quiser. Só depois, quando sair, apaga a luz e fecha a porta. Né? Eu acho que é uma lição bonita para a gente, né? Também de que, olha, nós não queremos fechar a porta nem desligar a luz aqui. Né? Então, o que eu realmente acho que vou fazer aqui é alguns argumentos, e se eu conseguir colocar isso aqui, o resto, digamos assim, é perfume aí, que depois dá para ir pegando em outros momentos. Eu comecei a falar por onde eu vou começar. A questão do público. Aí o título, eu já coloquei um título assim para a minha fala. Cadê o público? Cadê o público? Relações entre arte, pedagogia, participação. Aí eu mudei depois, né? Mudei, num segundo momento, pensei, e o público? E o público? Aquela pergunta assim, onde é que está o público? E o público? Num sentido dessa ambiguidade que o termo está representando aqui. E aí eu fiquei imaginando se abrisse o pano numa peça teatral, e o ator vê, digamos assim, a plateia, ninguém na plateia. Né? Quer dizer, a pergunta assim, cadê o público? Onde é que está o público? Aí eu fui pensando adiante, digo, quem sabe, numa sala ao lado, essa sala vai estar lotada. E aí fiquei pensando, de fato, essa coisa de públicos, tanto na arte como em outros espaços, é uma realidade muito complexa. Quer dizer, tem uma infinidade de variáveis que se combinam para conformar um determinado público e para conformar também o espaço público mais amplo. Então, esse foi, digamos assim, essa foi a porta de entrada. Aí, adiante aqui, a questão do público. Na minha reflexão sobre o público, eu gosto muito de usar a Hannah Arendt, que coloca duas características para o público. A primeira, diz ela, é a possibilidade, é o lugar de ser visto por todos, é o lugar onde você tem o direito de dizer as coisas e a possibilidade de ser ouvido. E, quem sabe, também visto. Né? Isso é uma característica do público. E aí, quando ela vai falando isso em A Condição Humana, ela também diz, pois é, a arte é um lugar privilegiado onde isso acontece. Eu não tinha me dado conta disso, só quando depois me preparei para vir aqui e fui reler, quando ela cita a arte. Quer dizer, a arte, o que ela faz? Ela desprivatiza, ela desindividualiza, ela transforma a experiência mais individual, emocional, subjetiva que possa haver. Ela faz isso e torna público. E aí eu pensei, aí veio a imagem aqui do Francis Ali, né? Da exposição, acho que o título é Deception, né? Decepção, e que eu vi no MoMA, alguns devem ter visto, acho que já passou aqui também, não? E então o que chamou a atenção primeiro foi a cena em si. Esse Fusca aqui subindo aquela rampa e voltando, subia, voltava, subia um pouco mais longe, um pouco mais perto, né? Mas o que chamou a atenção foi a sala cheia, olhando aquela cena. Isso aqui realmente espelha muito da realidade latina. Quer dizer, nessa eleição aqui vai, né? Agora vai, agora vamos resolver os problemas. Aí volta de novo aquela outra cena. Então, aquele fusquinha, aquela sala cheia, diz, olha, o pessoal não está aqui por nada, não. É que esse artista aqui conseguiu dizer alguma coisa, tornar, digamos, público, através da sua obra de arte,
uma experiência que é de todos nós e do povo, em geral, aqui na América Latina. E aí eu associei, eu gosto muito de metáforas, aí também, quem gosta de literatura, por exemplo, a metáfora do labirinto na América Latina. É muito forte, né? O Jorge Luiz Borges, Gabriel Garcia Marques, Otávio Paz trabalham o conceito de labirinto, que é muito parecido com esse mito de Sísifo atualizado. Em segundo lugar, o público significa o próprio mundo posto em comum para Hannah Arendt. É o espaço onde nos encontramos e construímos sentido coletivo, e aqui através de diversas linguagens. Eu não vou trazer aqui, mas eu tinha selecionado, quem sabe só põe antes, uma cena depois, só depois. Depois. Isso aqui. O fonema, os fonemas Alegria, de Tiago de Mello, que mostra, eu acho, como um processo educativo se torna, digamos, uma experiência criativa artística. Então, aqui se falou muito a arte com o processo educativo. Eu estou querendo inverter um pouco a coisa também, que, num processo pedagógico de aprendizagem autêntica, ele também tem esse momento aqui de criação. Por exemplo, quando esse operário aprende a ler, né, ele vai, as letras são mágicos, sinais que vão se abrindo, constelação de girassóis gerando em círculos de amor que, de repente, estalam como flor no chão da casa. Às vezes, nem a casa, é só o chão. Mas, sobre o chão, quem reina agora é um homem diferente que acaba de nascer. Porque, unindo pedaços de palavras, aos poucos vai unindo argila e orvalho, tristeza e pão, cambão e beija-flor, e assim por diante. Né? E, quer dizer, esse processo de criação dentro de um processo educativo. Bom, eu acho que o poema ele retrata um homem que sai daquilo que Paulo Freire denuncia como a cultura do silêncio. Eu acho que está aqui. Né? E que John Dewey, nos Estados Unidos, né, temos colegas norte-americanos aqui, falavam na eclipse do público, né? The eclipse of the public. E eu acho que é antitético tudo isso aí. A ideia de público é antitética a esse silêncio que é histórico aqui na América Latina. Paulo Freire cita ele fala de um sermão do padre Antônio Vieira, quando o padre Antônio Vieira diz que a cura mais difícil que Jesus fez foi do surdo mudo. Por quê? Porque ele não era capaz de dizer onde estavam as dores. Então, a questão da fala, a questão de dizer. Não preciso dizer agora, depois eu vou trabalhando aqui um pouco a ideia do déficit de público que nós temos. Eu acho que isso apareceu na conversa quando a gente também, quando entrou a questão do público. Afinal, participação para quê? Para a constituição de um público, do espírito público, do senso público. Porque aqui no Brasil, público, tudo é pejorativo. Transporte público, saúde pública, escola pública, e assim por diante. Quer dizer, o público tem um caráter muito negativo quase sempre aqui. Né? E isso tem história, mas disso nós já falamos antes aqui. A pergunta, então, que segue é, digamos assim, como é que nós vamos reconstruir ou como é que nós vamos reconfigurar o nosso público. E eu coloco a hipótese que, bom, para reconfigurar esse público, só tem um meio, pela participação. Agora, nós também precisamos qualificar a participação. Quer dizer, por que isso aqui? Porque a participação se tornou um conceito, uma ideia politicamente correta.
é usado pelo Banco Mundial, é usado por todas as agências que hoje dizem, olha, se tu vai fazer um projeto, põe a participação. Não, está nos conselhos das políticas públicas que a participação está por tudo. Então, acho que, e com isso vai esvaziando o conceito. O argumento, então, que eu queria trazer aqui é a importância de resgatar as pedagogias que eu chamo aqui as pedagogias clandestinas, aquelas que estão invisibilizadas, estão ocultas, e onde eu acho que também estão os germes da arte nossa aqui, da arte mais importante que nós temos na América Latina. Olha o tango, olha o samba, não preciso dizer nada mais isso aqui. Olha a capoeira, de onde vêm estes movimentos aqui, que depois também, claro, se tornam produtos mercadológicos. Por isso, eu digo, um momento importante na pedagogia é olhar o momento da produção, o lugar da produção, o lugar onde se produzem esses novos movimentos. Por isso, lá no fim, já antecipo agora, porque já tem um bilhetinho aqui, eu digo assim, o que de fato a gente precisa é uma pedagogia das emergências. Ou seja, usando aqui essa palavra do Boaventura de Souza Santos, fala em sociologia das emergências, né? Tem aquelas experiências, sociologias ocultadas, e ele diz o que a gente precisa é desentranhar aquelas pedagogias ocultadas, muitas vezes encobertas, porque o nosso descobrimento ele também encobriu muitas das nossas experiências pedagógicas, artísticas e assim por diante. Então, este é o argumento que eu estou fazendo em seguida aqui. E, por fim, eu coloco aqui assim, de que pedagogia precisamos, de que pedagogia, o que viria a ser a pedagogia? Que tipo de saber, que tipo de conhecimento é a pedagogia? E é uma pergunta que me ocupou bastante, até porque é minha área. E eu penso assim, pois é, a pedagogia é um saber que se situa tem três vértices aqui. É entre a ciência, a arte e a magia, ou feitiço, ou como a gente quiser chamar. Por que é ciência? Porque eu acho que nós, hoje em dia, não podemos educar sem o apoio das ciências, desde neurolinguística, neurociências, até a sociologia, a filosofia. Precisamos de todas essas ciências disponíveis para construir o nosso conhecimento sobre o que é ensinar e aprender. Ao mesmo tempo, historicamente, desde Comênios, Rousseau, a pedagogia é vista também como uma arte. Eu acho que isso é importante para nós não perder esta dimensão da arte, porque sempre é, digamos assim, um acontecimento único. Se nós olhamos para a nossa experiência, como nós aprendemos, como nós ensinamos, quando acontece uma coisa importante na nossa vida em termos de ensinar e aprender. E, por fim, aqui, quem conhece, principalmente brasileiros aqui, sabe, o Rubem Alves, ele trabalha muito nessa vertente aí, da pedagogia como um feitiço, né? O educador como um feiticeiro. Ele diz, ele é um feiticeiro, um mágico, aquele que desperta alguma coisa que está no outro. E a gente não sabe exatamente como isso acontece. Eu escrevi aqui, ele acredita ser possível sacar pombas de mangas ou desvencilhar-se de mil ataduras, mesmo que todas as evidências indicam que não há pombas e que não será possível desatar todos os nós. Eu acho que isto, se a gente olha
cultura popular, na educação popular, está muito presente isso aqui. O que se chama no MST de mística, as SEBs, as comunidades eclesiais de base, tem a mística. Mística tem muito disto aqui, desse elemento indizível, aparentemente indizível. Bom, o último ponto que eu perguntava aqui, o que isso aqui tudo tem a ver com a arte? E aqui eu me valido de uma frase de Paulo Freire, e com essa daí a gente pode ir encerrando aqui, quando ele diz assim, só comentar isso aqui brevemente, né? A necessária promoção da ingenuidade, a criticidade, não pode ou não deve ser feita à distância de uma rigorosa formação ética, ao lado sempre da estética. Decência e boniteza de mãos dadas. Ou seja, a formação humana não pode se dar fora desta estética. Agora, estou escrevendo aqui, sem alegria e sem boniteza, a ética acaba descambando em rancorosidade, em chatice, né? Sem ética, a estética vira distração ou produto de consumo. A meta é a criticidade, entendida como direito de ser um participante ativo na constituição e na reconfiguração dos públicos, no sentido de respeito ao outro, à diversidade, e na constituição do público, no sentido da esfera pública, onde se gera a igualdade entre os cidadãos. El tema de esta mesa es, como se dijo, aquello que el arte puede aprender de la pedagogía y aquello que la pedagogía puede aprender del arte en el sentido de la construcción de un público. Voy a responder esta pregunta, pero también quisiera añadiré unos comentarios al fenómeno que apuntó Mick Wilson en la mesa anterior. El arte como pedagogía es un tema que me ha concernido directamente como artista, como educador, por los últimos 10 años, más o menos. Estoy de acuerdo que muchos de estos proyectos son problemáticos y en mi experiencia la razón se debe a que tienen una mala comprensión de lo que es la pedagogía. Por otra parte, no creo que sea difícil comprender este fenómeno, las problemáticas de este fenómeno, si utilizamos los lentes críticos que nos pueden aportar la sociología y la pedagogía, como voy a tratar de explicar. Comenzando con la pregunta, ¿por qué o para qué construir un público alrededor del arte? Podría sonar como una pregunta retórica, pero creo que es importante discutir o hablar de por qué queremos que, por ejemplo, mucha gente venga a un museo, mucha gente venga a una bienal o una exposición. ¿Por qué consideramos que una cantidad de personas vea nuestra obra como curadores o artistas o que participen en un diálogo o debate como este? ¿El público necesita al arte o nosotros necesitamos al público? La respuesta cínica podría ser, pues porque hay algo ligeramente narcisista en este ejercicio, porque nos gusta el reconocimiento como instituciones, como individuos, porque los números son indicativos de relevancia en nuestra sociedad, porque los números suelen ser vara de medición. Pero dentro de esta respuesta cínica, por grado de veracidad que ésta tenga o no, contiene también algo que creo que es válido y noble, y es que, quiero pensar, nos interesa también generar un público alrededor del arte, porque consideramos que aquellas cosas que el arte hace y dice son importantes, son relevantes, tienen valor para la sociedad, porque una sociedad sin arte es una sociedad muerta, y finalmente porque nos consideramos que una sociedad educada es una sociedad que tiene arte. En otras palabras, en nuestra sociedad vemos al arte como un punto final de una educación, de una escalación social, no como un aspecto integral de nuestras vidas diarias, a pesar de que
me aventuraría a decir, la mayoría de la gente reconoce que el arte figura en una ecuación de la vida que quisiéramos idealmente llevar. No importa qué tanto el lugar del arte nos encontremos, si estamos fuera o si estamos lejos o completamente dentro, el arte, y en particular el arte contemporáneo, es visto como algo que solo se puede disfrutar a través de una iniciación de conocimiento o de conocer. O sea, que el arte es una finalidad de la educación y uno accede al arte cuando recibe educación artística. Esta es una idea que yo creo yace en el centro de este fenómeno de lo que está en este momento actualmente sucediendo, como lo que MEC llama el giro curatorial en la educación. Y es también una idea que yo considero anticuada y requiere una reevaluación. Lo que quisiera proponer es que el arte no debe ser integrado en nuestras vidas como una finalidad o como la cereza en el pastel, sino como un aspecto integral de la educación y de nuestra vida. Es decir, no como la materia opcional u obligatoria, sino parte de la escuela misma de la vida. Es decir, no se trata de jugar a ser una escuela, sino se trata de vivir la vida utilizándola como escuela y utilizando estructuras para aprender de la vida. Aprender, como dijo Danilo en un ensayo, es un acto político. Enseñar es un acto político. Si bien es cierto que es fundamental concientizar a una sociedad en torno al valor del arte, nuestra forma de operar en relación a cómo se enseña el arte funciona a base de modelos que rápidamente se están volviendo caducos, que son los espectadores, y uno activo, que son los creadores. Creo que si hay algo donde el arte puede aprender de la educación, es en la idea que la educación vuelve al individuo como un agente activo y no como uno pasivo. Ya habíamos citado a Rancière varias veces, que dice en El espectador emancipado que una comunidad emancipada es una comunidad de narradores y traductores. Una idea que yo creo realmente ya está contenida por las ideas de Paulo Freire, creo yo que en la noción de concientización. Muy brevemente quisiera hacer un poco un análisis, explorar un poco una mínima historia del arte. Voy a brincar unas... Este es el público. En los años 60 comienza a emerger una serie de artistas para quienes el proceso de fabricación de una obra, la intersubjetividad y la interacción entre personas es inextricable de la obra misma. Podemos pensar en la obra de escultura social de Joseph Beuys, el Museo Moderno de Arte Moderno, el Departamento de Águilas de Marcel Broders, o incluso las obras mismas de Lydia Clark, para quien el arte estaba vinculado con las experiencias íntimas de las personas. La siguiente década llega lo que se comienza a articular como la generación de la crítica institucional, artistas como Andrea Fraser, Hans Hacke y Fred Wilson, quienes adoptan el lenguaje de la institución para hacer una crítica del arte y de la cultura. La siguiente generación, la de los 90, la generación relacional, digamos, vemos obra como la de Enrique Tiravanía, quien toma la interacción como algo más vivencial, quizá menos politizado, podría ser debatido esto, pero la obra es una experiencia social. Y luego venimos a entender lo que hoy se llama como práctica social o práctica de interacción social. Artistas como Christine Hill, quien en realidad empieza a integrar todo esto anterior, la crítica institucional, la cuestión relacional, y empezar a generar experiencias. En su caso es una tienda híbrida donde se pueden tener toda clase de experiencias, y es una reflexión acerca de las transacciones sociales que tenemos económicamente y socialmente. O Machine Project, un espacio híbrido en Los Ángeles que un día es una reconstrucción de la ciudad de Roma. El siguiente día es una oficina de un dentista donde te pueden limpiar los dientes mientras alguien toca el banjo. O el proyecto de Tania Bruguera, ahora en Queens, que es un movimiento hacia los inmigrantes, un movimiento en favor de los inmigrantes. Este es el arte que actualmente se denomina como el arte social. Ahora bien, en el museo, o el mundo de los museos, que es de donde yo provengo,
la educación se suele relegar al ámbito de la mediación, o al menos esa es la noción tradicional de la educación. Quisiera argumentar aquí que esta actividad de lo educativo, que es fundamental, que es fundamental de hacer, la mediación obviamente, tiene que ser vista como algo mucho más expandido. Es no sino el primer paso para aprovechar el enorme potencial de la relación entre arte y educación. En otras palabras, cómo utilizar los métodos educativos para poder entender este tipo de obras y cómo hacer que estas obras puedan funcionar mejor en relación a la educación, cómo la práctica social puede beneficiarse de la educación. Esta fue una de las preguntas que tratamos en la Bienal de Mercosur. No me voy a poder adentrar en estos temas, pero los mencionaré solo muy rápido. El proyecto se llamó Pedagogía en el campo expandido y se consideraron 3 aspectos primordiales de lo que es la pedagogía: la expansión de lo que es la mediación, no dejándola relegarse a la repetición o recitación de información, sino lo que es realmente la educación actual, contemporánea, que tiene que ver con el diálogo, tiene que ver con la interacción. Nuestro modelo también se inspiró en modelos de Brasil, utilizando pedagogía crítica, utilizando el teatro del oprimido, haciendo proyectos de esa naturaleza. Por otra parte, había muchos proyectos que eran se podría decir, de práctica social o práctica pedagógica, interacciones con artistas, grupos de artistas que son instituciones pedagógicas como Center for Land Use Interpretation, historiadores que narran un video que es parte de una obra de Cristina Lucas, o el mismo grupo de Irwin, un grupo esloveno que construye todo un país con su lógica interna. Dentro de eso también se incluía el proyecto de Wycon, un grupo finlandés que genera un proyecto social en el que se hace un juego diario donde se tratan de resolver los problemas del mundo. Muchos de estos grupos, como Wycon, trabajan con comunidades, con grupos de personas directamente, en este caso con un coro en un pueblo alemán, haciendo un coro de quejas que se presentó en la Bienal. Y finalmente, la educación como espacio social de intercambios críticos. Para ello alquilamos una casa que se llamó Casa M, donde se realizaron actividades educativas prácticamente todos los días. Y la educación como conocimiento del mundo, o más bien el arte como conocimiento del mundo. Hicimos un esfuerzo para generar proyectos que ayudaran a ver a las obras de arte no solo para ser aprendidas como arte, sino aprendidas como los diferentes ámbitos, disciplinas científicas, humanistas, para profesores, para todo tipo de escuelas. Entonces, consistía en esta serie de aportaciones o de exploraciones de qué otras maneras se puede manifestar la educación en un... ¿Cuánto tiempo me queda? Okay. Bien. Ahora, disculpen, creo que voy muy rápido. ¿Estoy hablando muy rápido? Bien, ok. La segunda parte de la pregunta la trato de responder en un pequeño libro titulado Educación para el arte de interacción social. Se origina de proyectos anteriores de interacción social y de pedagogía, y lo que trata de argumentar este libro es funcionar como una guía práctica para aquel artista interesado en generar situaciones relacionales, situaciones de interacción social y por supuesto situaciones con elementos pedagógicos. Lo que argumenta el libro es que hay mucho de qué aprender tanto de la sociología como de la educación, y nos ayuda también a desarrollar una percepción crítica acerca de estas prácticas. Enumero muy brevemente algunos de estos puntos. Por ejemplo, muchos de estos proyectos realmente son actos simbólicos. Es decir, una escuela supuestamente es una escuela, pero realmente no tiene un currículum lleno, es una idea de una escuela. O un proyecto declara presentar una nueva pedagogía radical, cuando en realidad puede ser el tipo de pedagogía que presenta es realmente una pedagogía bastante convencional.
Una cosa que sucede de manera muy típica es que el tipo de crítica de la educación que estos proyectos realiza es una crítica a la educación del siglo XIX. Entonces, es como si nosotros hiciéramos un movimiento basado en criticar al arte abstracto, ¿no? O al futurismo o algo así. Entonces, es importante estar conscientes de que la educación tiene también tiene una actualidad. Y desgraciadamente mucha gente no se da cuenta que hay muchos educadores que pueden realmente aportar algo en relación a estos temas. Yo los dividiría por eso, los eventos donde hay realmente una acción pedagógica real y otra más bien simbólica. La otra pregunta complicada es, ¿qué clase de comunidad construye este proyecto? Una comunidad es un tema, o podemos decir también público, es un término muy amplio. Una obra de Santiago Sierra, que consiste en contratar a 10 personas y hacerles un tatuaje en Cuba por muy poco dinero, en cierta manera construye una comunidad. Es una obra comunitaria. Mientras que también una obra comunitaria puede ser un mural para niños. Los elementos éticos o los elementos complicados socialmente de estos proyectos quedan aparte, bueno, cuando se habla de la obra como obra importante que puede ser coleccionada en un museo, en este caso sería la de Sierra. Y la pregunta es, ¿qué es lo que hace que un proyecto comunitario sea comunitario y cuáles son los beneficios de esa comunidad? Otro tema es la conversación, qué clase de debate y cómo se conduce un debate, y un debate efectivo o una conversación efectiva con un grupo. Para ello la sociolingüística puede ser muy útil, el teatro y la pedagogía. ¿Cómo podemos identificar y poder trascender efectivamente problemas que se dan en situaciones interpersonales? Hay también una ciencia de esto y el arte se puede beneficiar de entender cuáles son estas relaciones. Y esto no se suele realmente hablar mucho. Y por supuesto, lo más complejo es la evaluación y la documentación. A mi ver, muchos de estos proyectos operan todavía como si fuera, la documentación de estos proyectos se parece mucho a la documentación del performance de los años 70, tomar una fotografía, hacer una narración, el artista es el narrador de la acción y quizá hay algunos otros componentes. Creo que hay algunos artistas que trascienden esto y hacen evaluación y documentación, reinventando lo que debe ser esa documentación, y es por lo general la presentación del público. Y ahora voy a terminar ya. En fin, son como temas muy pequeños, muy brevemente, que son importantes considerar para el tipo de arte que está involucrándose en la práctica social. Para terminar esta breve reflexión en torno a públicos, solo quisiera terminar con la cita de Gadamer: todos somos nosotros y todos somos nosotros mismos. Siendo que varios sociólogos mencionan, entre ellos por ejemplo David Berby, que tenemos una tendencia tribal como seres humanos, vernos en relación a otros, nosotros contra ellos, y cada acto o gesto que hacemos se vincula a una serie de códigos que nos excluyen o nos incluyen en un sector de personas, y las categorías van cambiando. El medio del arte contemporáneo, para bien o para mal, se basa en un sistema sobre todo de exclusiones, de contenidos, de códigos verbales o de conocimiento que nos suelen convertir en una pequeña esfera, los códigos del conocimiento. No hay por qué sacrificar esto, en el sentido de el arte. Por supuesto, hay gran arte y es importante el lugar del conocer. Sin embargo, hay que reconocer que el público del arte contemporáneo se está construyendo constantemente. Las barreras entre el público pasivo y el activo están cayendo por los mismos tipos de obra que se producen hoy en día. Y se puede aprender mucho por ello de la pedagogía. Creo que la clave es entender las disciplinas del arte y la pedagogía no como unas otredades, es decir, que el arte es otro de la pedagogía o que la pedagogía es otra del arte, sino que son las mismas porque el público es el mismo. El público siempre es el mismo, somos nosotros entes concretos y existimos en un diálogo integral de la vida diaria. No existimos en un diálogo exclusivamente de la galería y luego dejamos de ser nosotros, continuamos existiendo y siendo nosotros. Es decir, entender que al fin de cuentas estamos forjando esa perfecta conjunción
de hacer, de hablar, de hacer y de pensar. Gracias. Eu acho que vamos abrir para perguntas. Se alguém tem uma pergunta, a gente vai abrir para perguntas inicialmente. Tem uma conversa. Eu acho que depois Sheila e Cláudia vão refletir um pouco. Eu acho que isso é um pouco um desejo de abrir um diálogo com vocês. Eu acho que se eu vou perguntar a alguém que tem uma pergunta que você quer colocar para. Sim, sim. Tá. Obrigado. É uma pergunta para o Pablo. E, enfim, que você citou uma passagem que eu acho super interessante do Espectador Emancipado, do Rancière, em que ele justamente aponta para essa noção de emancipação como algo que inclui essa construção de narrativa e tradução. E, logo em seguida, o que eu achei também interessante, aí que eu queria te perguntar para você desenvolver, porque talvez tenha uma diferença aí, em que você já enxergaria isso no Paulo Freire. E você enxergava isso no Paulo Freire a partir da noção de conscientização. E a minha pergunta é, para o Rancière, especificamente, a noção de emancipação não é justamente aquilo que se opõe à noção de conscientização, na medida em que a noção de conscientização implica sempre uma produção de uma identidade, e a noção de emancipação implica sempre uma desidentificação. La manera en que yo los veo vinculados, y de hecho me parece que Freire contiene estas ideas en su pensamiento, y aunque, bueno, Danilo es el especialista en Freire, que la concientización conlleva la posibilidad de actuar, la posibilidad de saber, entender la situación de uno mismo, y en base a ese conocimiento uno está en la posibilidad de actuar. Para mí eso es una idea que constituye la emancipación de un espectador que no ve ya a un espectáculo como algo que simplemente se le está dando, sino que se le da la oportunidad o se le hace ver la oportunidad de que es posible actuar en relación a ese conocimiento. Es decir, estoy entendiendo lo que es la postura del espectador como una persona que está aprendiendo en vez de alguien que está absorbiendo las cosas de manera pasiva y simplemente... es decir, sé que no es exactamente la misma cosa, pero creo que las ideas de Freire contienen ya esto que está articulando Rancière. Quizá no lo está llevando, no sé Danilo, lo que opina. É só porque eu acho que, por exemplo, a noção de tradução, se a gente põe a ênfase naquilo que está sendo dito, e a tradução é a fidelidade àquilo que está sendo dito, ou a tradução como também uma invenção de um novo dizer, em que você, de certa maneira, produz um outro sentido. Yo creo que lo que está diciendo Rancière no es cuando se refiere a traducción, se refiere a incorporar a la realidad de uno mismo. No se refiere a simplemente vamos a absorberlo y entenderlo, sino que vamos a transportarlo a otra realidad. Por eso es una comunidad de traductores y narradores, no solo una comunidad de traductores.
O sea, no son una comunidad de buenos estudiantes, sino una comunidad de estudiantes que saben qué hacer con ese conocimiento y moverse adelante. Pero... Só fazer um comentário aqui, enquanto vem outra pergunta. Não conheço a obra de Rancière aqui, mas Paulo Freire, não, eu acho que Paulo Freire, de fato, deixou de usar o conceito de conscientização, aí, lá pelas Santas ele não usa mais. Né? Ele escreve em alguns artigos aqui, causou tanta complicação que deixou de lado, porque senão ia entrar numa polêmica, se perder, ficar a vida toda justificando o conceito. Mas ele volta, lá no fim, na Pedagogia da Autonomia, ele volta à conscientização. Ele diz: o que a gente está precisando fazer é aprofundar a ideia de conscientização. Não abandonar, mas aprofundar. Eu entendo esse aprofundar assim no sentido agora de quase uma atualização ou uma tradução, se a gente quer usar essa linguagem aí, no sentido de abrir também para mais dimensões, porque o que incomodava os críticos era restringir a conscientização ao aspecto cognitivo e político, né? Então, porque tem uma vanguarda ilustrada que agora sabe as coisas e vai ajudar o povo a entender, né? E a questão política, então, que foi, digamos assim, a causa também para o exílio de Paulo Freire. Então, porque eu acho que assim, tanto assim que na minha visão, né, essa reinterpretação, ele integra fortemente a dimensão ética, a dimensão estética também, né, junto com a dimensão e a dimensão subjetiva, que adquire um caráter muito mais forte nos últimos escritos dele. Então, por aí eu ia só contribuir um pouco na conversa. Boa noite. Então, queria retomar um pouco o que Danilo colocou agora, pensando numa afirmativa que ele fez na sua fala, no finalzinho, sobre a possibilidade ou a vontade, ou a necessidade de resgatar pedagogias clandestinas, né? Encobertas, como você colocou. E, quando você colocou isso, eu fiquei pensando exatamente na maneira como isso se daria enquanto um resgate de subjetividades, né? E também no resgate desse sujeito instituinte, né? Que é exatamente aquele que vai ser potente o suficiente para uma transformação, se é que a gente pensa na educação como um processo de transformação. Eu queria ainda lançar uma outra questão, porque o que se colocou aqui na relação entre arte e pedagogia passou sempre por uma ação, me parece, né, que uma ação relativa a um público que está indo, ou deve, ou precisa, ou ir ao museu, ou ir às exposições de arte, né? E eu queria ainda resgatar uma relação da arte com a pedagogia, que era na formação, exatamente, não na formação informal, mas na formação formal, né, que a gente tem como um campo a ser discutido, sobretudo no Brasil, em que a gente ainda tem, né, uma formação de artistas e de público e de teóricos, de alguma maneira muito voltada para um processo artístico que desconhece, ou quase sempre desconhece, essas últimas manifestações artísticas que o Pablo colocou, né, e que partem da pergunta sobre o que é ser artista, o que é fazer arte, né, quando que uma arte colaborativa ela é autoral ou não, né? Então, quer dizer, o que me inquieta bastante hoje são essas duas questões, né? Quer dizer, como é que você
resgata esse sujeito, né, esse sujeito capaz de transformação, né, dentro de um complexo de cultura massificada, e como isso pode acontecer, e se isso pode acontecer num processo de educação formal. É uma questão, acho que quem quiser pode responder. Eu acho que tem um conceito aí que eu até toco aqui no momento aqui da fronteira, não é nada novo, mas acho que essa ideia de fronteira na educação é muito importante. Eu penso aqui, especialmente, quem usa isso é o Walter Mignolo, que trabalha na ideia não de pós-colonialismo, mas do descolonial, de favorecer o movimento. Porque ele diz, enquanto a gente está falando na pós-colonialidade, tu está dentro da mesma lógica. Colonial, pós-colonial, quer dizer, vem depois. O que nós precisamos, ele diz, é falar do descoloniar, né? É uma descolonização de uma colonização que levou 500 anos e que agora se reflete nessa ideia de colonialidade. Então, não é mais o antigo, a ideia de colônia, no sentido ou do colonialismo clássico, tradicional, de estabelecer colônias, e outros, mas é a colonialidade que se dá muito mais via o subjetivo, né? Então, essa dependência que está aí. E aí o que ele fala, trabalhar na fronteira. Tem duas ideias aqui. Ele diz, pois é, temos que fazer um desenganche epistemológico. Um desengate, né, seria o termo em português, um desengate epistemológico, né, com esse pensamento colonial dentro do qual nós fomos educados. Agora, como nós só podemos viver no mundo em que nós vivemos, não temos outro mundo, né? Por isso a ideia de fronteira. Então, nós vivemos um mundo que foi colonizado e continua com a ideia de colonialidade, mas, então, nós, ao mesmo tempo, não queremos ser o colonizador, né? Esse colonialismo que se transformou externo também para um colonialismo interno, ele diz, né? Então, tu vive isso aqui, mas, ao mesmo tempo, tu não quer isso aí. Então, tu cria uma fronteira, né? Eu acho que esse espaço aqui é um espaço de muita criação. Eu vejo, né? Eu trabalho bastante assim com educação popular. E, quando você falava em arte há pouco, eu pensei muito, quando a gente vai num grupo, a primeira coisa que dizem assim, e quem é que vai fazer a mística? Tanto MST incorporou a mística como uma estratégia de luta deles. E também a gente foi fazer pesquisa com grupos de padarias comunitárias e coisas das mulheres. Quem faz a mística? Então, alguém vai fazer a mística. O que é a mística? Hoje está muito, muito comum a tal da mandala, né? Fazer uma mandala, põe uma toalha no chão e se organiza um espaço já muito bonito, muito estético. Então, onde vai se colocar o livro, onde vai se colocar a água, o que uma coisa significa, o que a outra coisa significa, né? Quer dizer, isto é uma expressão, a meu ver, isso é arte que vai se criando no grupo. Ninguém está pensando que está fazendo arte. Mas, se a gente olhar uma fotografia tirada disso aí, olhar o movimento, eu acho que é um movimento de criação mesmo, né? É um movimento, para mim, assim, de muita originalidade, porque nunca é igual, sempre vai ser diferente, né? Vai ter as explicações que são diferentes, quer dizer, é muito metafórico tudo, eu acho que uma arte é, né? Então, o que eu estou querendo dizer aqui, eu acho que este é um espaço de criação. E quando antes eu mencionei aqui a capoeira, o samba, o tango, né? Quer dizer, são tudo de onde surgiram. Quer dizer, a nossa feijoada, que é uma arte, né?
surgiu, vamos dizer, do povo simples, né? Do escravo. E foi apropriado, se tornou uma mercadoria, como tudo no capitalismo se torna mercadoria, né? Mas o povo continua produzindo. Eu acho que essa é a questão importante. Continua havendo produção, e mesmo que se mercantilize, eu acho que sempre vai ter espaços novos, vai ter movimentos novos, que significa também a rebelião e a ruptura. Eu acho que há. Tem a sujeição, mas, ao mesmo tempo, tem esse movimento contraditório também da resistência, da criação de algo diferente. Eu acho que hoje, por exemplo, eu estou vendo, acompanho um pouco assim o movimento da economia solidária. Tem muita coisa acontecendo, quer dizer, são milhares, centenas e milhares de empreendimentos solidários que estão aí e que talvez não vão fazer um impacto na economia mundial, mas que estão, digamos assim, sinalizando outras possibilidades de se organizar. E tem grupos com uma consciência muito clara. E aí seria interessante ver o tipo de pedagogia que se cria lá dentro, o tipo de arte, deve haver, né? Eu não acompanho nesse sentido. A questão da escola, né? Eu acho que a escola... Eugênio, né? Eugênio tratou a questão da institucionalização, né? Eu queria fazer um comentário aqui, que eu acho que aqui na América Latina, a educação popular representa aquele movimento de ruptura com o institucional e que trabalha com o instituinte, né? E esse instituinte, eu acho que ele também pode estar na escola, mas é difícil estar na escola, né? Concordo com você que é muito difícil que ele esteja na escola. Por N amarras, você falou Miguel Arroyo, né? Que ele diz muito bem, quer dizer, o disciplinamento dentro da escola, né? As caixas, está tudo encaixado, tudo programado, e muito pouco espaço para, digamos, esse elemento instituinte se aparecer até, né? Por isso, eu acho que, quando eu falei aqui no descobrimento da visibilização dessas pedagogias, falando aqui da educação, eu acho que essa é uma tarefa que eu, pelo menos, vejo que a gente tem, em boa medida, como pesquisador nessa área, né? Vamos trabalhar com esses grupos, vamos visibilizar, ajudar que eles tenham a voz. Yo solo quisiera añadir que, bueno, a mí me parece muy interesante esta noción de Danilo de la educación o la pedagogía como un acto invisible. También comprendo quizá para algunos de nosotros la educación o los educadores ya somos invisibles para la sociedad. Esto es muy cierto en museos donde los educadores viven en el sótano y la actividad educativa ocurre casi sin saber, la mayoría de la gente sin saber que existe, ¿no? Sin embargo, creo que esta idea la interpreto como una estrategia de supervivencia y una estrategia más bien para actuar, para ser efectiva. Y hay un escritor, un filósofo canadiense, Stephen Wright, que él promueve esta idea del arte clandestino. Según Wright, el arte ha llegado como a un punto en el que no puede realmente ser efectivo como activador o agente social mientras se declare como arte. Y como por consecuencia, argumenta Wright, el arte se tiene que esconder y actuar dentro del mundo como una especie de agente secreto y así efectuar estos cambios. El problema, claro, es que se convierte en una especie de contradicción, ¿no? Que en el momento que se declara como arte, entonces desaparece.
Pero quizás esta es una de las partes donde, de nuevo, el arte puede aprender un poco de la pedagogía, ¿no? Puesto que la pedagogía, creo, es muy efectiva en operando sin que nosotros mismos nos demos cuenta, como por ejemplo a través del juego. Cuando estamos creando un juego y estamos involucrando a los niños a jugar, ellos no les decimos a los niños, bueno, y ahora van a aprender que es horrible bueno, cuando te dicen, y ahora te vamos a obligar a que aprendas, es como un momento te desanima, ¿no? Pero cuando decimos, vamos a jugar a esta cosa X y aprendes, en fin, es como casi una estrategia, ¿no? de activar posibilidades. Eu só quero dizer uma coisa aqui. Esse perigo aqui do risco, eu acho, da pedagogia, isso que tu está falando aqui, de pedagogizar a arte, né? O risco de pedagogizar a arte. Quer dizer, o que tu aprendeu? O que tu aprendeu hoje, Joãozinho, né? É sempre a pedagogização que um educador alemão, ele chama muita atenção. Hoje toda a sociedade está pedagogizada naquele sentido. Desde que antes da criança nascer, os pais já pensam quais são os estímulos interessantes para a criança se tornar inteligente, né? Aí, quando nasce, o que eu vou pendurar no... Então, essa é a pedagogização da sociedade, né? Quais são os quadros, quais são os artistas que vão produzir um bom empresário, né? Ou assim por diante. Eu queria falar não sei se é exatamente uma pergunta para o Pablo, mas eu estive lendo rapidamente o texto e fiquei sentindo falta de você explicar um pouco mais a sua visão sobre o que você chamou, bom, eu recebi um texto em inglês, SEA, Social Engaged Artist, quer dizer, o artista socialmente engajado, e achei muito interessante toda a sua abordagem, principalmente quando você, logo no início, fala, né, dessa visão de que esse artista ele vai na contramão da feitura do objeto, da feitura da obra de arte, e ele também, simultaneamente a isso, ele lida com uma série de níveis, né, de relações. Isso você passou rapidamente nos seus slides aí. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, justamente levando em conta, sobretudo, esse aspecto que você levanta muito bem logo no início do texto, da não autoria, né? Que esse tipo de trabalho ele vai na contramão do trabalho autoral e, portanto... mas aí eu pergunto, não seria uma outra forma, né, de autoria, esse tipo de relação criada por essas ações socialmente engajadas e que você coloca aqui no seu texto? Espero haber entendido la pregunta. En el libro yo argumento primero, en términos del problema de la autoría, yo lo que trato de argumentar en el libro es que no existe tal cosa como la ausencia del autor. Es decir, que la autoría de una obra relacional, de colaboración social, etcétera, tiene que ser asumida directamente por el artista. No ya como necesariamente con la necesidad de yo soy el dueño de esta obra, sino decir yo soy la persona responsable, como un acto de responsabilidad, ¿no? Y también un acto de liderazgo. Es decir, si yo soy el instigador de esta relación, yo tengo que asumir también las consecuencias de esta relación, que puede ser positiva, puede ser negativa, ¿no? Entonces, en ese sentido, mi postura más bien es que si no hay autoría, entonces realmente no podemos hablar realmente de una obra. Es decir, puede ser una autoría colectiva, ¿no? Pero no es entonces estamos ya quizá en otro ámbito que no es ya el ámbito del arte, ¿no? Y la otra parte, en términos de la participación, efectivamente no tuve oportunidad de hablar de esto aquí, pero sí creo que hay toda una estructura
de niveles participativos. Y bueno, no solo yo los ha mencionado, los mencionan artistas como Susan Lacy, otros que han teorizado un poco al respecto. Esta participación que puede ser muy simbólica, que puede ser como muy sencilla, ¿no? Y puede ser una colaboración de muchos años. Y esto, el nivel de participación no quiere decir que una obra sea mejor o sea peor, porque puede haber un acto muy sencillo en el que existe un momento de experiencia y que puede realmente ser muy, muy especial, muy duradero, y también pueden ser obras larguísimas que duren toda la vida y nunca realmente concluyan o lleguen a ninguna parte, ¿no? Pero, de cualquier manera, creo que es muy importante estar conscientes que existen estos niveles participativos, porque en el momento de documentar o evaluar una acción de este tipo, muchas veces se caracterizan mal el tipo de interacciones que tomaron lugar. Por ejemplo, decir, yo hice una escuela y vinieron mucha gente, cientos de personas y tuvieron esta experiencia transformadora, cuando en realidad quizá vinieron unas cuantas personas de vez en cuando y que esa interacción fue como muy leve, no tan profunda como se presentaba, ¿no? Pero sobre todo es para saber cómo podemos ser efectivos cuando estamos realizando una actividad de cierta naturaleza. Si realmente el objetivo es trabajar con una comunidad y efectuar un cambio profundo en sus vidas, entonces hay que tomar ciertos tipos de pasos y hay que reconocer que esa es la clase de relación que vamos a estar estableciendo con esa comunidad. Si se trata simplemente de una obra en la que uno está en la calle y está haciendo anuncios o está haciendo pequeños actos para otras personas, y esa es la obra, bueno, eso es, ¿no? Ese es digamos, el territorio que la acción misma se ha planeado y se ha propuesto realizar. No sé si esto ayuda. Uma pergunta, Dave? Boa noite. Eu estava conversando com o Edu e com a Márcia ali fora, eu disse que eu não tinha coragem de falar, mas já que o professor Danilo chamou a atenção para a questão da pedagogização, eu me atrevo a lembrar que questões complexas, não raro, podem ter soluções simples. Análises, jamais. Quer dizer, é impossível você fazer uma análise simplificada para uma questão tão complexa quanto essa de público. E, principalmente, reduzir essa questão das dificuldades e das soluções a partir da pedagogia. Porque, se a gente não somar a isso a questão da hegemonia dos meios de comunicação, que, no Brasil, além de exibir, produzem, se você não resolver a questão da violência que afasta as pessoas dos locais públicos, se você não resolver a questão do transporte, que fica caro para as pessoas chegar no lugar. Hoje mesmo que você coloque o museu grátis, no fim de semana, vem a mulher, a mãe e o pai, e 2 crianças vão gastar R$25 só de passagem. Se você não conseguir equacionar a questão da disputa, ontem mesmo o Vergara, não do sujeito de apagar a luz, mas o do poder, que estava lá em cima, lembrava que nos domingos de criação existiam 4 galerias de arte. Hoje existe uma profusão delas, sem contar que nas comunidades, nas chamadas comunidades, nas favelas, existem galerias a céu aberto, que são os muros grafitados, que as pessoas têm acesso à arte plástica, sem contar com a disputa com outras linguagens artísticas, com dança, com música, enfim. A questão que eu trago para a mesa é isso. Se a gente não está simplificando a questão do público, chamando a disputa só para a questão da pedagogia. Muito obrigado pela... Posso? Não, muito obrigado pela pergunta aí, né, porque ela permite dizer mais, o que é muito
a gente vai reduzindo as coisas e pode ter dado essa impressão. A pedagogia da qual eu estava falando aqui, que eu não explicitei, mas que até está num lugar no texto, aí eu digo assim, a partir da leitura que eu faço de Paulo Freire e da educação popular, é uma pedagogia que se cria no movimento da sociedade, se recria no movimento da sociedade. Então, se a gente olha a obra de Paulo Freire, os momentos da obra de Paulo Freire, ela vai refletindo momentos da sociedade brasileira e internacional. Então, ação com prática da liberdade. Qual é o grande tema em ação com prática da liberdade? É o trânsito. Nós vivemos uma sociedade em fase de democratização. Homem-objeto para o homem-sujeito. Sociedade-objeto para a sociedade-sujeito. Né? É uma ideia aqui do trânsito. Eu brinquei com uma metáfora uma vez. Aqui tem a ideia de linha. Uma continuidade. Porque vai acontecer. A história do Fusquinha aqui. E depois vieram as ditaduras. É a ruptura. É o conflito que se instala. Aí não é mais possível lá do diálogo entre opressores e oprimidos. Entre opressores e oprimidos são possíveis pactos, mas não diálogo, porque eles estão em lados diferentes. É a pedagogia do oprimido. Depois, pedagogia da esperança, outro momento, se alguém lembra do que está lá, a grande metáfora em pedagogia da esperança é a trama. A vida é uma trama, não? A vida é uma trama. A própria educação é vista como uma trama, porque nós estamos vivendo um outro momento aqui, quando, digamos, entra todas as teorias aí, neoliberalismo com toda a força, o fim da história, que tem esses momentos aí. Paulo Freire diz, não, existem as classes sociais, mas não é só a classe social, né? Tem N fatores aqui que se conjugam nessa sociedade que está aí. Quer dizer, eu acho que a pedagogia, eu entendo assim, dentro do movimento da sociedade, dos conflitos. E aí, depois, lá no finzinho, pedagogia da autonomia. Né? Quando está se falando aí muito no fim do sujeito. Né? Não existe mais sujeito, é só subjetividade e tudo, né? E para a pedagogia da autonomia, sim, a autonomia, é o sujeito, sim, né? É o sujeito individual, o sujeito coletivo, sujeito que se constrói na história, não é o sujeito essencializado que tem não, mas é o sujeito que surge dentro do movimento da história. Então, obrigado pela pergunta, eu acho que foi muito importante, e para não dar essa impressão aqui que realmente a pedagogia vai resolver isso aí por si. Ela acho que reflete o movimento da sociedade. Eu acho que é o nosso papel como educadores, é esse aí. Tem um papel que eu tinha notado aqui, é um papel diretivo dentro disso também, ainda Paulo Freire, papel diretivo. Ou, se a gente quiser, Hannah Arendt, que eu gosto muito de ligar com Paulo Freire, aí entra o papel conservador da educação. Necessariamente conservador. Eu gosto disso aqui porque aparentemente é uma contradição. Por que é conservador? Eu digo porque nós, como educadores, representamos o velho, independente da idade. O novo está lá com a criança, o novo está no nascimento. Então, nós não podemos simplesmente querer que essa criança que nasça aceite o nosso como novo. O novo está lá. Eu acho que esse paradoxo que ela coloca, e que eu acho muito interessante, daí ele diz, não, tu assumir de fato a autoria, né? Tu assumir a autoria, a diretividade, olha, nós temos o que dizer, mas nós vamos criar condições para tu dizer o que tu vai ter que dizer depois, e só ele vai poder dizer. Boa noite. Professor Danilo, eu gostaria de lhe perguntar duas coisas. Uma é só um dado histórico.
sobre quando é que se inicia a pedagogia moderna. E o outro é também dentro desses modelos, dos exemplos que o senhor deu, do Paulo Freire, conservador, dentro de se entende perfeitamente o que é o que o senhor está dizendo. Eu acho, aí já não é uma pergunta, eu acho muito interessante pensar os anos 50, no século XX, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Porque também aquela utopia, depois de uma Segunda Guerra Mundial, e uma utopia de que a liberdade, né, a ideia de liberdade, né, que é muito colocada por Herbert Reed e outros, né, no sentido social mesmo, como isso deu um ênfase às tendências da vanguarda abstrata naquele momento, mesmo que as duas conflitantes, mas todas colocando esse mundo. Ainda entra Juscelino, né, com 50 anos em 50, e da ideia de um momento em que eu uma vez entrevistei Mário Pedrosa. Eu sou artista, não sou pesquisadora, mas eu entrevistei Mário Pedrosa exatamente sobre a questão do abstracionismo no Brasil, o geométrico e o informal. E eu perguntei ao Mário por que ele, sabendo que ele gostava do abstracionismo informal, gostava muito, já tinha escrito sobre isso, sobre Solar, sobre essa gente, perguntei por que ele, naquele momento de 50, tomou aquela atitude de privilegiar a geometria abstrata, a abstração geométrica. E ele me respondeu, assim, numa cadeira de balanço, que é porque o povo precisava de ordem. O artista brasileiro precisava de geometria, precisava desse aprendizado. E aí eu também acrescentei a ele, não botei isso no livro, disse assim, será que você está achando que nós estamos na Revolução da União Soviética em 1917, que vão aparecer os Malevites, toda a escola com chutemas e tal? Ele riu, claro, porque, claro, os ideais utópicos e tal. Então, eu estou dando uma informação, quer dizer, da minha vivência. Mas a outra que eu gostaria de lhe colocar aí já é uma pergunta. A pedagogia, eu não sei muito disso mesmo, mas pedagogia moderna em relação às artes plásticas, ela, por acaso, começa com aquela o Herbert Reed, ou começa muito antes, ou é uma bobagem que eu estou perguntando? Estou falando sério. Então, não, eu não sei se eu sei responder a segunda pergunta. Eu acho que não. Mas vou tentar responder a primeira. Assim, quando inicia a pedagogia moderna, porque eu acho que eu acho que tem dois momentos aí que eu vejo assim. Uma é nessa virada 1600 para 1700, onde nós temos Comênios, né? Onde a didática magna, onde ele diz, olha, agora nós temos condições de ensinar tudo para todos, porque nós temos condições de ter um método. Método é a questão do método moderno, Descartes. É a época do Descartes, Bacon, método da ciência. Agora dá para ter um método de como ensinar. E qual é o método? Vamos olhar a natureza, vamos olhar como é que um passarinho começa a voar e a gente vai poder ensinar a criança. E tem, digamos agora, a possibilidade de publicar livros, é o que ele faz, etc. Então, é a questão do método. Tem um outro momento, que eu acho que é o momento aí com Locke e Rousseau. Eu ia dizer, porque aí é o momento que o Comênios ainda se move no mundo teológico. Ele é bispo. E aí tem Inácio de Loyola, na mesma época, com Horácio Studiorum, que é católico, o outro é bispo moraviano. Quer dizer, é um mundo ainda teológico. Está mudando aqui, mas ainda se move dentro dessa esfera.
Depois, acho que com o Rousseau, para mim, Rousseau está realmente no coração da pedagogia moderna, que lá é o indivíduo que tem que agora ver como é que tu faz o contrato social, como é que o Emílio vai aprender, como é que a coitada da Sofia vai aprender alguma coisa. Não pode aprender muito, mas tem que aprender alguma coisa. E por quê? Porque eles agora têm que ver como vão viver em sociedade. Então, essa é a ideia lá a ideia do Rousseau. E então eu dizia assim, Rousseau para mim está no centro lá, 1750, antes da Revolução Francesa, né? E que vai culminar aí realmente com a Revolução Francesa, esse movimento. Então, eu diria isso. Pedagogia moderna e artes plásticas, de fato, eu li alguma coisa de Herbert Reed, mas faz tempo, não poderia responder esta relação. É uma pergunta, a meu ver, importante, né? Eu até ia, eu não sei hipóteses aqui, né? Se eu vou a museus, eu sou um visitante, um turista que visita museu, não sou estudioso, né? Como muitos de vocês aqui. Então, mas se eu olho assim eu acho que houve momentos em que havia aquilo que você fala aqui da integração da arte com a educação, nessa ideia mais de conceito alemão, aqui seria Bildung, né, da formação, a paideia grega, que eu acho que, num momento, ela se rompe. Eu não sei exatamente quando e como isso acontece, mas seria uma coisa interessante de olhar, e que eu não tenho essa. Bueno, en términos de arte moderno, o sea, la pedagogía ha estado vinculada al arte moderno desde su incepción, pero yo diría que el momento más importante quizá es la aparición del Bauhaus en los años 20 en Alemania, y la manera en que el Bauhaus influyó la manera de entender la instrucción artística como una técnica, y una técnica que se valía de la tecnología, pero también de una integración de las artes, de una manera que no se había dado antes. O sea, el Bauhaus realmente construye el modelo de instrucción artística del siglo XX. Y eso, claro, tiene como implicaciones para otras maneras de instruir. Es decir, el Museo de Arte Moderno mismo estuvo altamente influenciado por el Bauhaus. La construcción del Museo de Arte Moderno en Nueva York fue influida por ese evento, y la pedagogía en museos proviene en cierta medida de esas ideas, ¿no? Pero bueno, aquí entraríamos en una clase de la historia de la educación que... Dá para se reinventar a cada vez que a gente vê um trabalho de arte, a cada vez que a gente vê a trajetória de um artista. Eu queria que você, enfim, comentasse um pouquinho a respeito disso. Es una propuesta interesante. El problema es que la obra no puede por sí sola producirse, porque si estamos hablando de una obra, depende a qué nos refiramos. Si es una pintura, si es un cuadro, más bien es el espectador o es el participante el que está produciendo su propia pedagogía. Y lo que creo que hacemos con la pedagogía es darle herramientas a ese espectador para que sea un espectador activo, para que sea un espectador que pueda utilizarlas de forma creativa para efectuar ese acto del conocer. Entonces, tiene que ver con la posibilidad creativa de aquel espectador, pero también tiene que ver con las herramientas que nosotros podemos construir para esa persona, para que por su manera individual e iniciativa personal también quiera progresar en ese intercambio. Entonces, no, todos los agentes tienen que estar relativamente activos, el que está mediando, el que está conociendo, y en ciertos casos la obra misma, que la obra cambia, la obra puede ser una obra de performance, podría ser algo que no es permanente. Entonces, sería como lo único que podría yo pensar. Talvez... Só pegando o que o Pablo falou, a partir da pergunta da Daniela,
Porque eu fiquei pensando, desde que o Danilo colocou a expressão pedagogização da arte, né? E aí eu queria perguntar para o Pablo, né, se ele vê uma fronteira definida ou não, né, nessas práticas artísticas que se constroem, né, nessa relação interativa com o público, seja essa relação de interação uma relação apenas, né, de estética, uma relação, ou seja, manual, prática ativa, né, como propunha Lígia Clark, ou de uma interação semântica, como propunham os concretistas, né? Mas, quer dizer, se existe essa fronteira ou não, né? Se ele vê essa possibilidade ou essa espécie de perigo de uma pedagogização desse processo artístico nessas ações, né? Nessa relação entre arte e pedagogia, porque essa é uma questão que eu acho que está realmente na cabeça de todo professor ou todo educador que trabalha nessa relação entre arte y pedagogia. Bueno, creo que hay un peligro entre la instrumentalización y el arte. O sea, creo que lo que tenemos que tener mucho cuidado es de no producir un tipo de arte que esté sujeto a una serie de exigencias, incluso exigencias éticas, porque en el momento en que uno dice, bueno, uno no puede hacer arte sobre esto, sobre aquello, inmediatamente entramos en un problema casi infinito de qué es lo que se puede o no se puede hacer. O sea, el arte tiene que existir en un acto de libertad, de producción de libertad, incluso cuando ese acto puede infringir la libertad de los otros, que es un problema como el de Santiago Sierra, ¿verdad? Por otra parte, creo que también algo importante que hay que decir es en términos de pedagogización. O sea, a mí me preocuparía en el sentido de que se instrumentalice el quehacer artístico, pero no creo que eso deba ser necesario, sino que lo que es importante es afirmar que continuamos existiendo en el territorio del arte y que tenemos esa posibilidad de aprender a utilizar otras disciplinas. No tiene que ser la pedagogía, la sociología, la historia, la arqueología. Y el objetivo no es convertirnos en amateurs de antropólogos o en un amateur pedagogo, que bueno, eso siempre es un fracaso, ¿no? Pero es utilizar lo que se sabe de esas otras disciplinas y utilizarlas en este territorio que es tan fértil del arte, que es un territorio experimental, que es un territorio que permite ambigüedad, que es un territorio que nos permite expresar nuestros valores, pero también puede ser expresar nuestros valores de una manera contradictoria, que permite la contradicción. O sea, las ciencias y las humanidades tienden a prohibir esa clase de experimentación. O sea, si yo hago si yo soy un historiador y trato de hacer una historia muy experimental, en que no obedezco quizá a las reglas de la historia, quizá me vea como un paria, ¿no? Como una persona externa a ese ámbito. En el arte esa es la regla es que tú rompes las reglas, ¿no? Es esa ruptura, ¿no? Y creo que mientras se pueda mantener eso y se pueda tener una sana comprensión y esa traducción e interpretación de las otras disciplinas, creo que hay una posibilidad inmensa de prácticas posibles. Eu ia dizer uma coisa aqui, bem rapidinha, a essa questão mesmo, acho que onde arte e pedagogia acho que se encontram, o arte e docência melhor, né? E aí, para mim, essa imagem de novo de Paulo Freire, quer dizer, o professor como um testemunho do processo de aprender, de ensinar e aprender. Quer dizer, ele testemunha na frente de seus alunos, com os alunos, como ele aprende. Né? Quer dizer, eu acho que isso é importante. Eu vejo assim muito também o artista, quando eu olho uma obra, é um testemunho que ele dá sobre a sua visão de mundo, sobre como ele vê as coisas, como ele vê as pessoas, como ele vê a natureza, né? E então
eu lembrei dessa imagem aqui, que para mim, em termos de educação, é importante. E imagino que a arte junta um pouco aqui, né? Alô, alô, alô. Né? Eu não gostaria de perder essa oportunidade de celebrar esse momento de discussão, onde há uma preocupação, certamente, quando se fala pelo lado da arte, de ela se tornar instrumentalizada, ou se tornar pedagogizada, que foi muito bem colocada pela Sheila. Por outro lado, quando Danilo traz os exemplos de campo, né, de acontecimentos fora de uma autoria proposta artística, que já encarnam, já territorializam os exemplos dados, por exemplo, como o Mick Wilson trouxe os exemplos das provocações artísticas. O artista é um provocador de um território de agenciamento. E a gente tem essas práticas de campo já acontecendo, de organizações, de lideranças e tudo, sem uma convocatória para um trabalho artístico de vanguarda. E, no caso do Pablo, trazendo mais uma vez também, muito bem aliado com o Mick Wilson, esse momento de convergência, talvez, de uma situação que se está se reconfigurando até se redefinir, assim, qual é o papel do artista, então? Se há uma mudança de pedagogia ou de relação de recepção da obra de arte que está sendo trabalhada, que está sendo apresentada ao longo desse seminário, quer dizer, a arte e o artista elas deixam pertencer de uma relação de oráculo e passa a ser territorial. E o Pablo mesmo acompanhando lá a situação da Bienal Mercosul, que a gente vê quando o artista, em seu processo, ele se desencarna de uma posição de produtor de um oráculo e passa a ser, talvez, esse educador testemunha. Quanto mais ele se esvazia de trazer a escultura. Então, a gente está discutindo essa passagem, essas reconfigurações aí no papel do artista. Aí eu perguntaria para vocês dois, assim, se há uma preocupação clara pelo campo da arte, de ela se pedagogizar e, com isso, ela perder o campo desse alcance da liberdade, desse exercício da liberdade, e passar a ser um exercício de libertação, como estamos pensando em relação à potência do educar, é um exercício de libertação. É isso. Creo que esto es una cuestión que se está tratando de resolver. En Estados Unidos hay como 5 o 6 programas ya de práctica social. No sé cómo traducirlo realmente del portugués. Quizá no existe todavía una frase. Como son prácticas muy nuevas, todavía no se entiende realmente cuál es su territorio crítico, cuál es el espacio. Y quizás es una cosa, es bueno eso, que haya mucha incertidumbre de qué son, porque quiere decir que es un ámbito que continúa en flujo, que está siendo explorado, que está levantando muchas preguntas, que produce proyectos pésimos y proyectos muy interesantes, que produce de todo, ¿no? Pero existe, creo, una cierta excitación, es decir, un gran interés de explorar esto, que se siente como un nuevo territorio. Se podría argumentar que no es un nuevo territorio, que en realidad estamos hablando de arte comunitario, de arte participativo, de arte relacional, etc. Sin embargo, yo diría que hay
creo que estamos viviendo un momento interesante en el que este tipo de prácticas están buscando encontrar estructuras autónomas de apoyo, están tratando de existir fuera de las instituciones y a veces teniendo que regresar a ellas. Esa contradicción, ¿no?, de pertenecemos o no pertenecemos a la institución, pertenecemos o no pertenecemos a la historia del arte, pertenecemos o no pertenecemos a la historia de objetos que van a ser narrados por el museo como parte de la historia del arte. Entonces creo que todas estas preguntas están todavía abiertas y creo que será bueno que continúen abiertas por un tiempo. E só dizendo do outro lado, lembrei aqui da Gabriela Mistral, né? Quando ela só olhando do outro lado agora, do lado da pedagogia, quando ela diz mais ou menos isso aí, que toda lição digna de ser ensinada, ela não pode prescindir da arte, né? Se a gente aprendesse isso com o professor, seria uma beleza, né? Mas é só para colocar o outro lado da questão aí. Acho que é isso. Bom, desculpa, mas eu acho que nós chegamos no nosso tempo. Não, eu acho que isso vai começar, já começou a ficar muito quente aqui. Eu acho que temos aberturas. Por favor, vem na mesa, a gente vai responder as coisas, mas a gente tem que encerrar. Muito obrigada a todo mundo. E espero que vocês estão interessados em ir na aberturas lá no MAM, agora, 2 exposições, e a gente está de volta aqui amanhã às 2h30. Muito obrigada.